Olá, pessoal, estamos de volta e hoje nós veremos o quarto livro da República. Então, esse livro já começa com o Admanto falando que ele acha que os guardiões não serão felizes, porque eles não vão passar de auxiliares a assalariados. E aí o Sócrates complementa que o seu único salário será a comida para que eles sejam bons administradores, porque o objetivo é que toda a cidade seja feliz e não apenas uma única classe. E se eles não forem efetivamente guardiões das leis e da cidade, mas apenas parecerem ser, toda a cidade pereceria. Então ele explica que para ele, para o Sócrates, né, tanto a riqueza quanto a pobreza tornam os artesãos, por exemplo, inferiores, tanto eles quanto suas obras. Mas que em um sapateiro, isso não vai fazer tanto mal à cidade, mas em um guardião, sim. Então, sem bens, eles tanto serão mais preparados fisicamente, eles serão atletas, quanto eles não vão disputar pela riqueza de outras cidades com que venham a combater. Então, eles vão fazer aliados facilmente em guerra. E aí ele fala que esses guardiões eles deverão cuidar também para que a cidade não cresça além dos limites de ser uma só. E da mesma forma, os demais cidadãos, né, deverão ser encaminhados para o trabalho ao qual eles têm inclinação natural, para que se aplicando ao seu único trabalho, eles sejam um só e não muitos. Mas aí ele fala que a ordem maior, com certeza, é cuidar da instrução e da educação para que eles sejam homens moderados. E ele fala que sim, que ele insiste, né, que cuidar da educação é o mais importante, pois é ela quem estabelece a direção posterior da vida. Então, ele diz que não é possível estabelecer normas de conduta por meio de leis se os cidadãos não forem educados. A cidade passará a vida, né, inteira fazendo e refazendo leis, acreditando que chegarão a uma formulação ótima, mas comportamento não se consegue por meio de leis, se consegue por meio da educação. Então, ele insiste que não é possível tornar os homens íntegros por meio de leis. Só a educação é capaz disso. Por isso, essa é a ordem maior a ser cumprida dentro da cidade. E aí, quando ele chega, né, nessa formulação da cidade, ele chega nessa estrutura aí perfeita, ele vai fazer aqui um comparativo da estrutura em relação ao indivíduo. Ele fala que os dois são muito semelhantes. E aí eu fiz aqui alguns desenhos para vocês entenderem melhor essa ideia. Tanto as duas figuras aí estão representando a mesma ideia. Na primeira, os guardiões estão representados por esse círculo rajadinho de vermelho no centro, no núcleo, e na segunda figura estão representados pelo círculo aí também rajadinho de vermelho acima. Isso representa os guardiões. Aí o círculo amarelo representa os guerreiros e os auxiliares dos guardiões. E o círculo branco maior está representando os agricultores, os artesãos, os comerciantes, os demais cidadãos lá da cidade. E o que eles representam nessa estrutura? O que cada um deles representa? Os guardiões representam a sabedoria, a virtude da sabedoria na cidade. Os auxiliares representam a coragem e os guerreiros. E os demais cidadãos estão representando aí a temperança. Então, os guardiões que representam a sabedoria, que seria o quê? Seria o conhecimento de como estabelecer da melhor maneira a relação entre os cidadãos e as demais cidades. A ciência do bom julgamento.
de como tomar boas decisões. Então, eles estão nesse lugar aí de decidir, né, de decisão, não à toa. Eles estão nesse lugar porque são eles quem detêm a sabedoria. Como a gente já viu lá no vídeo anterior, né, eles são submetidos a uma prova, toda uma aprovação. Eles têm um lema e precisa ver quem segue aquilo mesmo para permanecer nessa posição. Então, só vai ficar nessa posição aí de guardiães quem realmente comprovou que é fiel ao lema da proteção da cidade, da boa administração da cidade. E aí os auxiliares, os guerreiros, eles representam a coragem, que seria o quê? Preservar a opinião formada sob a ação da lei e por intermédio da educação sobre o que e quais são os perigos, independente de prazeres e sofrimentos, paixões e temores. Então, gente, eu achava antes que a coragem era não ter medo. E aí, depois que eu li A República, que eu entendi, assim, que, na verdade, a coragem não é você, assim, fazer qualquer coisa, você ir sem medo, né, para fazer qualquer coisa. A coragem, ela seria inspirada primeiro pela sabedoria. Primeiro, a sabedoria vem e te ensina e te mostra do que você deve ter medo ou não, o que você deve temer ou não. E aí, com base nisso, é que você enfrenta, é que você vai para a guerra, né? Vamos dizer assim. Então, tem certas coisas que a gente deve temer sim, e outras não. E isso está muito relacionado com o nosso dever, com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, de acordo com esses princípios, com esses valores, com essa ideia de dever, é que a gente deve enfrentar as situações ou não. Isso é o que seria coragem. E aí, gente, os demais cidadãos, eles representam a temperança, né, que é a ordem e domínio de certos prazeres e desejos. É o comando da sabedoria dos guardiães e o acordo e concordância quanto a quem deve comandar. Então, nesse caso, os guardiães aqui comandam todos os outros, mas isso não é feito de forma impositiva, né? Isso é feito porque existe um acordo, porque todos entendem que o melhor pro corpo, o melhor para todos, é que os guardiões comandem, porque eles são os detentores da sabedoria. Então, quando existe isso aqui, esse acordo e essa concordância, existe a harmonia. E aí, a justiça na cidade, o Sócrates fala que eles estavam falando disso já no diálogo há muito tempo e que eles só não tinham percebido, mas a justiça vai ser o quê? Vai ser quando cada um cumpre a tarefa que é sua sem intervir na dos demais. Então, a justiça é possuir o que é seu e realizar o que lhe cabe. Então, os guardiões ele têm o seu dever, que eles precisam cumprir, os guerreiros e os auxiliares também, e os demais cidadãos também têm os seus deveres. E que quando cada um faz isso, quando cada um cumpre o seu dever sem intervir no dos demais e contribui para essa boa engrenagem da cidade, aí existe justiça. E a justiça na cidade, ela permite que surja o maior bem, que exista o maior bem, que é a unidade. A unidade, ela surge dessa justiça. E aí ele vai falar, né, que no indivíduo funciona o mesmo raciocínio, que o indivíduo ele também tem um elemento racional, ele tem um ímpeto. Eu estou utilizando aqui, gente, as palavras, exatamente as palavras que são utilizadas no diálogo que eu li, que é da editora Martins Fontes. Mas eu não sei se essa palavra ímpeto
seria o mais aqui recomendável para expressar essa força interior. Talvez vontade, não sei ainda. Eu ainda não li outra tradução, mas eu espero ler aí no futuro, talvez isso mude. Mas a palavra que é utilizada nessa minha tradução é ímpeto mesmo. Então, os guerreiros e os auxiliares dos guardiões, eles representam o ímpeto no ser humano. E nós também temos um elemento irracional, né? Assim como os animais, nós temos também uma parte de nós que é irracional, que funciona muito semelhantemente aos animais. E aí, a razão em nós, ela representa aí a sabedoria. Então, o indivíduo é sábio graças àquela parte que nele exerce o comando e lhe dá recomendações. E ainda tem dentro dele a ciência do que é útil para cada parte e para o todo que as três partes constituem em comum. E o ímpeto em nós, que é essa força de ir avante, essa força de prosseguir, representa a coragem e é corajoso o indivíduo quando o seu ímpeto preserva, nos sofrimentos e nos prazeres, o que a razão lhe apresentou como temível ou não. E temos um outro elemento ainda em nossa Constituição, que seria a irracionalidade. E aí a irracionalidade, ela é representada pela virtude da temperança. Então, é temperante o indivíduo graças à amizade e consonância que existe entre as partes, quando a opinião da que comanda e de ambas as comandadas é que a razão deve comandá-las, e estas não se rebelam contra aquela. Aí ele mostra, né, que a conclusão do raciocínio, que a justiça no indivíduo também é quando cada parte cumpre a função que lhe cabe. Então, quando isso acontece, o homem é justo. O homem é justo e existe também unidade dentro do seu ser. E aí, já indo aqui para a conclusão, eu extraí aqui essa conclusão desse livro. Essas palavras aqui não são. Eu não extraí do texto desse modo, realmente aqui foi a minha conclusão. Isso aqui não é uma citação literal do texto. A justiça não diz respeito às ações exteriores do homem, mas à consonância interna que existe entre as partes de sua alma, cada uma desempenhando sua função e permitindo que o homem seja amigo de si mesmo, estabeleça a ordem e comande um seu ser. Então, gente, apesar de a justiça ela se referir primeiro, né, a algo interno, vocês percebem que se existe essa consonância interna dentro do homem, dentro de sua alma, entre as suas partes, necessariamente as ações exteriores dele também serão justas? Para mim, assim, isso fica bem claro, fica bem evidente que para a gente alcançar a justiça, a gente não vai partir do exterior, a gente vai partir do interior, vai ser do interior mesmo de cada um de nós, que nós vamos, quando a gente coloca tudo isso aí, cada um desempenhando a sua tarefa, é que a gente consegue essa consonância interna e, consequentemente, também essa unidade, essa harmonia interior. Então, essa aqui é a ideia principal desse livro. E aí, no final, o Sócrates fala que ele enxerga aqui cinco formas de governo, que uma delas, que é a virtuosa, ele já falou, e que ainda existem quatro outras formas que são formas de vício e que funcionam do mesmo modo como na cidade, corresponde também no indivíduo.
no indivíduo também teria essa única forma aí que é virtuosa e teria quatro formas de vício. E é sobre isso que ele vai falar nos próximos livros. Então, obrigada pela companhia, um beijo e até mais.